Você acredita em lendas urbanas? O Saci-Pererê, o lobisomem, a mula sem cabeça, enfim. Eu tenho uma tia que jura que já viu o Saci-Pererê. Mas e se eu te disser que dessa vez uma dessas lendas urbanas pode ser que seja real? A aparição de uma criatura estranha causou uma certa movimentação na galera lá em Manaus. Um suposto filhote de um ser mitológico, o Mapinguari. Ele apareceu na zona norte de Manaus e teve até repórter cobrindo todo o acontecimento na época. Mas será que aquilo era mesmo um filhote de Mapinguari? Você sabe o que é um Mapinguari? E o que aconteceu com ele depois? Nesse vídeo a gente vai entender e ver o dia em que encontraram um filhote de Mapinguari em Manaus. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente conhecer o que é um Mapinguari, né? Afinal de contas, essa lenda não é tão popular quanto várias outras lendas que a gente já conhece, né? Como o próprio lobisomem, Saci-Pererê, enfim, outros personagens que a gente via até mesmo lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, o Mapinguari, ele é uma criatura lendária predominante na região da Amazônia, tá? Na região lá amazônica. A história conta que o Mapinguari, ele é um ser mitológico, por isso é uma lenda, né? E existem várias versões da sua origem, mas a principal é a de que ele veio dos megatérios, ou das famosas preguiças gigantes, que é um animal pré-histórico que viveu nessas terras aqui e foi extinto há mais ou menos 10 mil anos atrás, sendo que algumas é dito que chegaram a viver até mesmo há 5 mil anos atrás, o que nos faz pensar que os Mapinguaris então poderiam ser mesmo uma espécie aí de preguiça gigante, né? Uma preguiça aí que sobreviveu aí mais aí durante todo esse tempo. Vale ressaltar que nas lendas, as que duraram esse tempo todo, elas estavam em ilhas do Caribe, né? Como eu comentei, algumas características visuais do Mapinguari são de que ele seria sim, talvez um bicho preguiça gigante, né? Um bicho preguiça ali gigante, peludo, levemente avermelhado, ele tem um olho só, ao melhor estilo cíclope, e o principal, né, ele tem uma boca imensa na barriga. Claro, ele também teria ali garras, um uivo bem característico, além de que é dito que ele tem um forte odor, ele fede muito. Que nojo! A lenda ainda fala que o Mapinguari, ele é uma criatura que vive nas florestas e está lá para se proteger dos caçadores, né? Como disse, por ser uma lenda, existem diversas aí variações nas características do próprio Mapinguari de acordo com as regiões, mas resumindo, ele seria basicamente isso. Se você procurar por ilustrações dele, por exemplo, seria basicamente isso, né? Vendo a imagem dele e olhando aí para a barriga, né, com esses dentes gigantes, lembra até, talvez, sei lá, o Demogorgon de Stranger Things, ou sei lá, né, alguns dizem que o Mapinguari seria a versão brasileira do Pé Grande, o que faz todo sentido também. Os ribeirinhos da Amazônia, eles contam histórias de batalhas entre os Mapinguaris e os caçadores, né? Em que na grande maioria das vezes quem saía vencedor dessas lutas eram os Mapinguaris. Mapinguari por aqui. Florentino Ameghino, ele foi um paleontólogo argentino que acredita que os Mapinguaris realmente têm uma relação com os bichos preguiça gigantes, né? E ele não foi o único. O David Warren, que é um ornitólogo também dos Estados Unidos, mas que ele é naturalizado e vive aqui no Brasil, nas últimas décadas ele tem defendido de que essas preguiças gigantes ainda existem, ainda estão vivas, vivendo dentro dessas florestas, né? Ainda sendo que desconhecidas pela ciência, mas que é presente na vida do povo que vive nessas regiões. O cara chegou até mesmo a fazer expedições na Amazônia buscando informações que demonstrassem, né, que o Mapinguari fosse realmente verdade, que ele realmente existisse, né? Ele pegou relatos de pessoas, amostras de pelos, fezes e até mesmo pegadas, mas nenhuma dessas amostras se provou ser de uma preguiça gigante, sim de outros animais. É bem parecido com o que a gente vê aí com essas expedições que eles fazem atrás do Pé Grande, né, lá nos Estados Unidos. Encontrado em Manaus.
O caso aconteceu na comunidade Novo Milênio, em um bairro humilde e simples, ao lado do bairro ali João Paulo II, na zona norte de Manaus. Isso foi já há alguns anos. Na época, as pessoas que encontraram essa criatura disseram que tinha 6 desses filhotinhos de Mapinguari que tinham um olho só, dentes pontudos e uma elevação na cabeça que parecia com um chifre. Os moradores ainda disseram que eles saíam às vezes do mato e que eles andavam em pé. Eles acreditaram então que seria um filhote do monstro Mapinguari. É claro, não perderam tempo e foram caçar os bichos, mataram eles. Olha só que sacanagem, né? Mataram os filhotinhos do Mapinguari. Mas eles decidiram preservar um no álcool. Depois disso, a população, é claro, ficou apavorada. Eu vi um comentário de uma moça que morava lá perto dizer que na época que isso aconteceu, todos lá da região tinham medo de passar por esse lugar. Com essa repercussão da aparição do filhote, um grupo de jornalistas foi até o local. Vou mostrar aqui e vamos mostrar já para vocês também nas imagens que foram feitas também por um cinegrafista amador. Você está vendo aqui, ó? Que a cabeça parece ser humano. Dizem que o Mapinguari também já apareceu algumas outras vezes por lá. O animal baixou, veio do centro e baixou aqui no ramal e passou próximo à minha residência. Eu tenho uns cachorros e com certeza com o latido do cachorro o animal se espantou e voltou correndo. Era um Mapinguari ou não? Depois que o suposto filhote de Mapinguari foi encontrado, o veterinário Anselmo da Fonseca, que é do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas do Amazônia, ele fez uma análise do bicho e adivinhem só o que ele descobriu. O animal encontrado e morto, na verdade, não se passava de um gato com uma má formação genética. Isso mesmo, aquilo era um gatinho, um felino. É impossível. O animal encontrado, que causou pavor na população de Manaus, era apenas um gato deformado, pelo menos de acordo com o veterinário. Mas apesar que nesse caso o veredito é de que esse filhotinho aí não era o monstro Mapinguari, muitas outras pessoas já deixaram seu depoimento falando que já viram sim a criatura por lá. Se é verdade ou não, não sabemos. E se por acaso fosse mesmo o Mapinguari, ou uma criatura então desconhecida pela ciência, se acredita que eles confirmariam? Olha, eu não sei. Ou era mais fácil dizer que de fato era um animal com uma formação, um animal conhecido com uma formação para poder evitar um certo tumulto, não é? Suspeito. Até mesmo porque olhando ali não me lembra um gatinho, né? Mesmo quando a gente vê aqueles vídeos de a galera manda também às vezes, é um animal desconhecido e tal, que às vezes é um porco deformado, alguma coisa, você olhando as características, lembra um porco, de fato. Mas esse bichinho aí que a gente tá vendo aí, pra mim, não me lembra um gatinho. E sem contar os outros relatos da galera, de que tinham mais, então, e com espécie de chifre, com dente pontudo, e que andavam de pé, já pensou? Então você acredita que esse bicho encontrado que foi ali filmado pelo repórter é de fato um filhote de gato com uma formação? Ou talvez seja algum animal que a ciência ainda não conheça? Comenta aqui embaixo. E você já conhecia a lenda do Mapinguari ou você só conhecia essas outras lendas mais conhecidas mesmo, que são mais divulgadas na mídia? Comenta aqui embaixo também. Se você viu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, a gente tem 2 vídeos por dia, tá? Ativa o sininho das notificações também para poder receber e me segue no Instagram para mandar a sua ideia de vídeo, beleza? A gente se vê mais tarde. Falou!